Muito bem, professor. O SIC, a gente sabe que vocês recebem lá as escolas, né, e também é aberto ao público em geral. Há quanto tempo já existe o SIC aqui em São José do Rio Preto? O SIC, nesse formato de museu, de proposta museológica, ele está desde 98. Então, em 1998 foi inaugurado o Centro de Ciências e aí ele passa a se chamar Centro Integrado de Ciência e Cultura. A gente está acompanhando umas fotos que vocês trouxeram para a gente do SIC, né? E também tem o planetário lá, é isso, professor? Aqui nesta foto nós temos o observatório, nós temos 6 telescópios, modelo Smith-Cassegrain, telescópios profissionais, e um outro observatório com um telescópio de 16 polegadas. Um telescópio que só tem 10 no Brasil. O Centro Integrado de Ciência e Cultura tem espaços integrados. Nós temos espaço da linguagem, da física, da química, da biologia, da matemática, da computação e costura tudo isso com astronomia, história e filosofia da ciência. Então é possível fazer observações noturnas também lá no SIC? É possível toda quinta-feira, se as condições atmosféricas estiverem favoráveis, o SIC desenvolve uma observação astronômica a olho nu e com telescópio. E como foi possível viabilizar esse projeto e implantar o SIC aqui em Rio Preto? O SIC, ele nasce nesse modelo museológico de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Educação, a FAPERP, a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto, e a Unesp, a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. A Unesp, ela dá o apoio, o suporte científico-cultural, a FAPERP faz a gestão e a Prefeitura entra com toda a infraestrutura e verba. Existem outros planetários como esse no estado de São Paulo, em outras cidades? Veja, o nosso planetário é um planetário que a gente chama de planetário com domo, grande, há 96 lugares. Ele contém um projetor, que é um projetor Zeiss. Ele simula o céu com uma precisão grande, com uma precisão de 3.000 anos para frente e 3.000 anos para trás. Você pode observar o céu de qualquer ponto do planeta. No Brasil, a gente não deve ter mais do que 24 ou 25 planetários desses. Tá? Isso dá uma média de um planetário para cada 1,5 milhão a 2 milhões de habitantes. Então, Rio Preto, com este planetário, contempla São José do Rio Preto e praticamente toda a região noroeste do estado de São Paulo. E era um sonho antigo? Um sonho antigo. Depois de muito trabalho, muita conquista, essa tripartite, Unesp, Prefeitura Municipal e FAPERP, deu muito certo. Então, assim, fora os estudantes que agendam, né, essas visitas, é aberto ao público em geral também, né? É aberto ao público em geral. Nós funcionamos de quarta a domingo. Quarta, quinta e sexta, principalmente os agendamentos escolares, mas o público também pode visitar. Sábado e domingo, visitação do público em geral. Chega uma pergunta aqui do Milton, ele é de, acho que é Catanduva, São Paulo. Não é, é do Rio Grande do Sul. Sananduva, eu não conhecia essa cidade, acho que é esse o nome. O Milton, obrigado pela sua audiência. Milton, ele pergunta, professor, qual a sua opinião científica sobre as populares visões de discos voadores, né, em relação aos efeitos físicos, comportamentais dos astros? Entra um pouquinho naquilo que a gente falou, né, se existe vida em outro planeta. Milton? É Milton, o nome dele. Milton. Do ponto de vista científico, não há a menor evidência da existência de discos voadores. Isso está no campo também da crendice. A ufologia, tal qual é conhecida, ela é uma pseudociência, ou seja, ela também não se sustenta como modelo científico. Ela não passa no teste experimental, no teste observacional que a ciência tanto trabalha, que a ciência desenvolve. O método científico é um método muito rigoroso e ele é testado com seus pares. Então, qualquer evidência, qualquer indício de uma nave espacial extraterrestre seria motivo de discussão e publicações em todos os meios científicos mundiais. Os discos voadores, tal qual é conhecido popularmente, ou também chamado de OVNIs, UFOs, são objetos onde as pessoas relatam observar
e que elas associam com seres vindo de outro planeta que pilota esse tipo de nave. Não há essa evidência científica. Com isso, não significa que a ciência negue a probabilidade da existência de vida fora da Terra. Mas de todos os modelos físicos aplicado à vida em outros planetas, o modelo que não se sustenta é o modelo de naves espaciais transitando de um planeta para o outro. Isso nós desconhecemos. Os discos voadores, eles acabam permeando o imaginário popular, desde a ficção científica, desde das histórias contadas de pai para filho, de geração a geração, as teorias conspiratórias que alegam que governos escondem extraterrestres, nada disso se sustenta do ponto de vista científico. O que nós sabemos pode existir vida fora da Terra? Há uma probabilidade para isso. A ciência busca isso por um outro meio, um ramo hoje conhecido como astrobiologia. Tá? Sinais químicos, uma assinatura química de vida em outros planetas, enviando sondas espaciais, fazendo análises chamadas análises espectroscópicas, que tenta detectar moléculas orgânicas. Se detectarmos ao menos uma bactéria, isso é uma vida extraterrestre, mas não necessariamente vida na forma de marcianos, tal qual a ficção narra, verde, anteninha na cabeça, em naves espaciais. A gente observa OVNI? Observa. Mas OVNI na raiz da palavra, objeto voador não identificado. É muito comum a gente observar um objeto e não identificá-lo. Então, isso é um OVNI. Mas todos os casos de OVNI estudado mostram que quando você identifica, ele é de natureza terrestre, ou ele é um fenômeno atmosférico, ou ele é um fenômeno astronômico, ou ele é uma confusão por parte de quem está avaliando aquilo. E todas as divulgações feitas a esse respeito tem que se tomar muito cuidado. É sempre importante lembrar, toda pessoa que divulga isso, que tenha certeza que isso acontece, que já viu seres extraterrestres, que foi abduzido, ou seja, sequestrado, a gente tem que ficar com o pé atrás. Ou essa pessoa está fazendo uma grande confusão, ou pode ser uma fraude. Lembre-se que sempre há uma primeira vez para se mentir. Então, nesse meio, é muito comum. Resumindo, do ponto de vista científico, não há evidências da existência de discos voadores ou seres inteligentes que viajam pelo espaço através de naves espaciais e vêm nos visitar de tempo em tempo. Bom, o pessoal de Varginha pode contestar, né, professor? Pode contestar, mas o caso Varginha é mais um caso pseudocientífico. Por exemplo, quando você pega o caso Varginha, conta-se toda uma história do envolvimento do Exército. O professor Badam Palhares, da Unicamp, foi acusado de esconder o corpo de um extraterrestre. Veja, nada disso se sustenta. A Unicamp ela não tem nenhum corpo de extraterrestre escondido, vocês podem estar certo disso. Lá tem vários estudantes de graduação, vários pesquisadores de pós-graduação, professores. E lembre-se, se alguém tem algum ET escondido, um grande mérito de um cientista é a publicação. Então, ele estaria louco para mostrar isso ao mundo. Então, não se sustenta esse tipo de hipótese. Está no imaginário mesmo. O ET gostaria de aparecer também, né? Tirar umas fotos, dar umas entrevistas. Bom, mas isso se torna engraçado, porque inclusive em Varginha, que eu já tive a oportunidade de conhecer, o pessoal de lá é muito carinhoso, a Andréa também já conheceu, virou uma cidade turística justamente por isso. A cidade é toda decorada, com ETs, com um disco voador na praça. Sim, sim. Não, porque o caso Varginha se espalhou pelo mundo. Então, para os chamados ufólogos, isso é um caso clássico da ufologia. Mas, como eu disse, a ufologia não passa pelo método científico. Ela é reprovada no método científico. Entendido. Portanto, a comunidade científica internacional não aceita ufologia.